Fala família, aqui é o Anderson Pinheiro. Eu sou o Thiago Oliveira. Prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela presença de cada um em nossa aula de hoje. A gente falou muito para vocês no decorrer do tempo aí, né? A gente estava explicando em relação a algumas candles, alguns padrões. Então vocês, ao longo das explicações aqui por diante, vocês vão conseguir assimilar melhor, né? Vocês vão conseguir identificar melhor o suporte, a resistência, saber a hora certa de abrir uma ordem de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que o suporte vai te indicar isso. E é muito importante, né? Com certeza você operando apenas com padrões de candle e também com suporte e resistência é o suficiente para você ser um trader de sucesso. Então, claro, a escola vai estar ensinando a você, no decorrer do curso, algumas dicas a mais, algo criado por nós em relação a padrões de candle também, em relação a outras estratégias que a escola mesmo desenvolveu, só que apenas com o padrão de candle e suporte e resistência, que são os padrões aí usados mundialmente pelos traders, só com essas análises vocês vão conseguir ter resultado. Então eu friso mais uma vez que dedique-se bastante, preste bastante atenção. Você pode voltar, ver as aulas quantas vezes você quiser, que com certeza isso vai fazer uma grande diferença na hora das suas operações, né? Não é isso, Thiago? Isso mesmo, Anderson. Então nós vamos estar passando aqui para vocês hoje em relação a isso, suporte e resistência. E logo em seguida vocês vão estar aprendendo um pouco mais em relação a traçar linhas, ponto de pivô, price action, etc, tá? Então, por exemplo, aqui nós já estamos num gráfico liso. Aqui houve uma movimentação com certeza, de notícia. Vamos conversar com vocês aqui, explicar em relação ao gráfico liso, né? Nós vamos vir botão direito do mouse, lista de indicadores e vamos estar tirando aqui, as linhas, né? Para vocês estarem entendendo aí, ó. Pronto. Eu vou pedir para o Thiago, tá passando a palavrinha para vocês. O Thiago vai estar explicando um pouquinho para que usamos o suporte e resistência, para que nós traçamos essas linhas, o quão importante elas são, e logo em seguida a gente vai estar ensinando a vocês a estar identificando, a traçando essas linhas, esse suporte, para que assim vocês possam ter um resultado mais positivo nas suas operações, tá bom? Então é isso aí, galera. A gente vai estar passando para vocês aqui qual é a função, né, do suporte e resistência, qual a importância da gente estar de olho no suporte e resistência, né, nos momentos exatos de considerar, né, esses pontos de suporte e resistência que vão nos trazer uma eficácia maior nas nossas operações. Porque o suporte e resistência é o seguinte: se a gente notar o gráfico, a gente vai se deparar com vários pontos que a gente pode estar traçando como suporte e resistência. Porém, há pontos específicos que o preço, quando toca nele realmente por várias vezes, ou até mesmo anos, meses, gráficos semanais, você vai ver muito isso. O preço toca naquele ponto ali, e às vezes o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, e naquele ponto ali se torna interessante. Então, primeira coisa que a gente identifica, uma das primeiras coisas que a gente tem que identificar, para a gente identificar um ponto de suporte e resistência, é quantas vezes o preço tocou naquele ponto. Porque às vezes a gente vê um topo, a gente já quer entrar, principalmente nas opções binárias, né, que por ser muito lucrativo também é muito arriscado, né? A gente tem visto isso. E eu tenho recebido muitos inbox no meu Face, dos alunos às vezes perguntando qual seria o ponto. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre isso, qual que é o ponto ideal, aonde eu posso considerar suporte e resistência. Então eu vou deixar bem claro para vocês o seguinte: não necessariamente o gráfico vai te falar para você assim, aqui é um ponto, é aqui que eu vou reverter, ou coisa desse tipo. Mas há possibilidades muito grandes da gente conseguir enxergar isso e juntar todas essas informações da linha que a gente vai traçar nos pontos, juntar essas informações com o que a gente já aprendeu anteriormente, com os sinais que o gráfico nos dá.
os sinais de candles que a gente vai aprendendo, desde de uma vela até 3 padrões. Vou estar ensinando também vocês, eu juntamente com o Anderson, que vou estar ensinando vocês também a ler o gráfico juntamente com mais candles juntas, tipo um ombro, cabeça, ombro, que dá uma reversão de alta, sinal W, vários sinais possíveis aí de reversão altista, né? Ou baixista. Precisa localizar pelo menos 2 pontos consideráveis, tá? Para a gente verificar que foi um topo ou um fundo bem consistente para a gente estar podendo realizar uma operação. Pelo menos 2 pontos. O que seriam esses 2 pontos? Vamos usar o exemplo aqui. 1, 2, testou topo algumas vezes aqui, 3 pontos, 4 pontos. Foi um ponto bastante considerável. Então você não, eu aconselho não realizar uma operação, apesar que aqui pode ter ocorrido alguma notícia, eu aconselho a não realizar nenhum tipo de operação quando o mercado sobe muito e você olha o gráfico para trás, e não consegue encontrar um topo. Por quê? Porque às vezes o mercado pode estar numa movimentação de tendência muito forte de alta. Então, às vezes, por mais que dê um sinal de candle, pode ser que um suporte pode estar muito próximo. E devido a ser coisas às vezes semanais ou mensais, você pode não encontrar de imediato para realizar uma operação onde possivelmente estaria o suporte. Como a gente já vem aprendendo, igual nesse caso aqui, vamos supor que essa vela de correção de alta aqui veio imediatamente, após uma notícia, pode ter ocorrido aqui. Uma coisa que eu já vou passar, a gente está falando sobre resistência primeiro aqui, lembrando, mas eu quero passar algo para você já, para você ter noção de suporte, tá? Toda vela grande, ou consideravelmente acima da média do volume que está vindo do mercado de momento. O que é o volume? Por exemplo, um pouco atrás aqui, coisa de 10 minutos atrás, a gente tinha um volume pequeno no mercado, como nesse caso aqui. Porém, o mercado já veio tentando correção de alta. O que é essa correção? Essas velas aqui, ó, buscamos novas zonas de preço. O mercado novamente aqui, depois dessa correção aqui do preço de alta, lateraliza de novo, vem. O mercado tenta buscar uma queda, busca o quê? Busca o suporte dessa zona de preço. Mas novamente uma correção muito forte. Após esse volume de mercado ser mudado com uma força muito maior do que vinha anteriormente, o mercado toca uma resistência. Vamos ver se a gente consegue ver onde foi essa resistência tocada. É o que eu acabei de dizer, tá vendo? A resistência às vezes vai estar muito longe. Ó. Não é nem essa que foi um ponto alto de preço do momento. Então, às vezes, você não vai ter como realizar uma operação e muitas vezes a gente perde por isso. Não conseguimos visualizar se é realmente uma resistência já nesse momento, ou se o mercado ainda pode ter uma correçãozinha e voltar a crescer muito. Então a gente tem que esperar esses pontos ser tocados e realmente confirmar uma resistência para nós. Excelente, Thiago, excelente explicação. Vamos explicar para os nossos traders aqui. Se eles derem um -1 no gráfico, possivelmente vai ficar mais fácil deles talvez encontrar essa resistência. Vamos tentar fazer um teste? Bem lembrado, Anderson. A gente está falando aqui, às vezes a gente esquece esses detalhes. Né? Realmente, vamos lá. Temos -1 no gráfico. A gente está nesse ponto aqui, né, onde houve essa correção forte. Então vamos lá. Pode ser diminuído mais um pouco aqui. Aqui, foi encontrado. Realmente muito bom a dica que o Anderson me fez relembrar aqui. Então, foi encontrado naquele ponto lá atrás, né? Que é esse ponto aqui. Aquilo que eu acabei de dizer lá na frente, ó. Houve também, eu não vou aumentar agora porque a gente vai perder onde está, né? Mas exatamente o que a gente veio falando lá atrás, lá do suporte. Outra vela de correção de alta, há um tempo atrás nesse preço. Olha lá, basicamente foi ontem, né? Dia 11, às 2h37. O horário aqui é um pouco diferente, hoje a gente está no dia 12. Então é isso. Basicamente, aquele suporte, aquela resistência daquele momento que a gente está estudando lá agora, bateu praticamente na metade dessa vela de correção de alta. Nesse momento aqui o preço ainda continua subindo, porém foi um falso rompimento aqui, tocou outra resistência um pouco mais para trás, provavelmente deu um sinal de candle aqui e o preço voltou a cair. Então o que eu quero dizer é isso. Localizei lá, metade daquela vela de alta lá me tornou uma resistência para mim desse momento. Respeitou? Respeitou nesse momento aqui. Mas eu preciso confirmar essa resistência. Que jeito que eu confirmo essa resistência? Esperando ela ser tocada pelo menos mais duas, 3 vezes. Pelo menos mais
ter pelo menos três toques nela, pelo menos ela ser tocada 3 vezes. Vamos colocar 3 como regra, pelo menos 3 vezes aí para confirmar. Para quê? Para mim ter uma confiança maior para mim operar. Porque às vezes você encontra um toco, nossa, nunca foi tocado aqui, cara, eu vou entrar. Aí você entra, recua até mais ou menos. Recua aí 3 minutos até um suporte, como nesse caso aqui foi, né? Respeitou. Porém, para M5 aqui a gente teria ganhado, mas a gente não teve nenhum sinal confirmando para a gente entrar aqui com total eficácia, para a gente ter uma segurança na operação. Mas logo em seguida, tocando esse suporte, o preço voltou a subir e tocou de novo. Então, pelo menos 3 pontos, tá, galera? Pelo menos 3 pontos para a gente ter uma confiança maior. E a partir desse terceiro ponto que o preço segurou, a gente espera um sinal para a gente realizar uma operação com maior eficiência. Suportes e resistências são onde os preços eles vão bate e volta. Eles vão bate e volta. Vai respeitar sempre, Anderson? Sempre, Thiago? Não. Possivelmente aí 70%, 80% das vezes vão respeitar. Se não respeitou, é porque há um outro suporte, ou está se formando um novo suporte, ou uma nova resistência. Tá? Mas muitas vezes, ou a maioria delas, o preço vai bater no suporte ou em uma resistência e vai voltar. Como o Thiago disse para vocês anteriormente, às vezes o preço vai estar lá atrás, bem lá atrás, a gente não vai conseguir identificar no gráfico. Inclusive nós temos uma estatística de uma pessoa, de um ótimo trader no mercado, uma pessoa na qual a gente aprendeu na época, nós fizemos seminários com ele, etc. A pessoa, ela conseguiu ganhar mais de 200 mil reais, porque ele conseguiu identificar um topo de 2, 3 anos atrás. Né? Então, por exemplo, ele buscou no histórico do gráfico que haveria uma resistência ali e ele acreditou nisso. Então, por exemplo, o que a gente quer fazer vocês entenderem é o seguinte: o preço ele vai oscilar o tempo inteiro, ok? Basicamente é o seguinte: vocês conseguem entender que o mercado, por exemplo, o mercado brasileiro, ele houve-se uma crise muito grande em 90, depois houve-se uma crise muito ruim em 95, depois houve-se uma crise muito ruim em 2000, ou seja, depois houve-se uma crise mais ou menos em 2004, chegando mais próximo agora, né? Houve-se uma crise muito ruim em 2009, 2008 para 2009, e o mercado estabilizou, voltou ao normal, perdeu-se um pouco da inflação, né? Foi voltando ao normal, estabilizando. E em 2014, no começo de 2014 para 2015, o mercado houve-se também uma outra crise. Então vocês estão entendendo? Gente, isso é regra do mercado. O mercado ele nunca vai estar em alta, nunca vai estar em baixa, o mercado tem um equilíbrio. Então ele sobe e desce, sobe e desce. Vocês têm que entender isso. Então, isso que o Thiago está explicando para vocês em relação a suporte e resistência é muito importante. Então, a gente quer explicar para vocês o que? Resistência é quando é em cima, suporte é quando é embaixo. A função dos dois é a mesma coisa. A função de um suporte ou de uma resistência é a mesma coisa. Porém, resistência, lembra disso, resistência está em cima. Lembra-se aí de uma resistência de um chuveiro. O chuveiro está acima da sua cabeça, certo? Então, resistência em cima, suporte embaixo. Suporte está suportando, né? Está te sustentando. Então, quer dizer, você está em cima de um banco, por exemplo, agora. O banco está te suportando. Então, o banco é um suporte. Então, resistência em cima, suporte embaixo. A gente conseguindo entender essa regra, nós já vamos tá bem encaminhado aí, né? Já vamos estar com bastante entendimento em relação a isso. Então entenda isso, o preço ele sempre vai bater e voltar no suporte e resistência. Até o Thiago vai estar traçando para vocês aqui agora outros resistências e outros suportes que houveram no meio do gráfico aí. E tem uma regra muito bacana, né? Que são o quê? As velas de correções. As velas de correções, elas basicamente, elas confirmam para você, às vezes você vai falar assim, eu estou com uma dúvida, será que aqui é um suporte? Será que aqui é uma resistência? As velas de correção, que são essas velas que saem do padrão de liquidez do momento, né? As velas que aumentam, elas confirmam para você.
Então às vezes você vai ter um pouquinho de dúvida se tem uma resistência ali, se tem um suporte ou não. O que você vai fazer? Você vai olhar o gráfico para trás. Vai olhar o gráfico para trás para saber se ele tem uma resistência, um suporte. Porque a vela, você vai confirmar 50%, metade dessa vela, muitas vezes, ou a estatística de 80% a 70% das vezes, a vela de correção, ela vai estar marcando ali um suporte e resistência, né? Então, eu passo a palavra para o Thiago mais uma vez. O Thiago vai estar explicando para vocês em relação a essas marcações, como vocês vão estar verificando, olhando um pouquinho histórico para trás, etc e tal. Isso aí, show de bola, Anderson. Muito bem explicado, muito bem falado. Você acabou de orientar. Então, gente, deixa eu explicar algo para vocês aqui. Só incrementando aqui para finalizar o que o Anderson disse nesse sentido. Resistência em cima, suporte embaixo. Tá? Rompeu o suporte, como nesse caso, se tornou resistência. E você procura um novo ponto de suporte. Eu vou estar ensinando agora como se faz isso, que é uma técnica muito utilizada e funciona. Vocês nunca mais vão se perder em suporte e resistência, se vocês aplicarem exatamente da forma que eu vou ensinar agora. Então, só finalizando o que a gente estava dizendo lá, para mim ensinar para vocês esse passo. Localizei minha resistência. Eu vou esperar o quê? Confirmar essa resistência. Quando confirma? Confirma quando ela é tocada de novo e respeitada. Tocado de novo e respeitado. Aqui me deu um sinalzinho de candle meio fraco, tá? Caberia uma entrada? Não entraria porque o volume muito alto de mercado de momento e o suporte muito próximo. Então vai acontecer o quê? Vai tocar no meu suporte e vai jogar para cima de novo, se ele não for rompido. Então a gente tem que se expor nos momentos exatos, tá? Ainda assim correria risco. Aqui me deu outro sinal de candle. Tocou resistência e não rompeu. Não chegou a tocar, né? Perdeu força antes de tocar. Me deu outro sinal de candle aqui. Uma candle de alta com uma candle pequena fechada lá, que é aquilo que a gente aprendeu lá atrás. Que é o rara mid baixa. Caberia uma entrada aqui também, nessa resistência. Fechou abaixo, tudo para pegar. A gente já tem 2 pontos tocados, o terceiro ponto fechando nesse sinal de candle. Pegaria aqui? Provavelmente eu também não pegaria devido ao volume do mercado estar um pouco acima da média para mim pegar nessa resistência. Para mim pegar para mim pegar nesse suporte igual está aqui nesse momento, eu teria que ter um volume menor para mim pegar em N5. Excelente, Thiago. Excelente, como sempre aí, ministrando com bastante eficiência. Olha que bacana, gente. Vocês conseguem entender perfeitamente que aqui subiu o preço, bateu-se e a gente teria traçado lá atrás, porque tem um preço aqui, tá? Já tem uma resistência lá atrás, então a gente traçou aqui porque, digamos que a gente confirma nessa, né? O preço bateu aqui, vou esperar dar uma movimentada, bateu de novo o preço aqui, então eu vou marcar. Já vi que tem lá atrás no histórico do gráfico, tem um ponto aqui também que o preço bateu e voltou. E a gente, olha que legal, olha o tanto que funciona isso daqui, o suporte e resistência. Vocês concordam conosco que aqui na frente é futuro? Eu não sabia que ia acontecer essa movimentação, e o preço bateu lá e voltou. Bateu de novo e voltou. Quer dizer, o preço bateu, voltou. Depois de 20 minutos, meia hora, bateu de novo e voltou. Depois bateu de novo e voltou. E com certeza para o futuro vai bater e vai voltar. E olha como que funciona, que legal. Essa candle aqui, a gente faz o quê? Mais ou menos, não é exato, né? Mais ou menos metade dessa vela também é um suporte e uma resistência. Podemos usar de referência mais ou menos o meio da vela, tá? Lembrando que não é exatamente no meio. Então vocês conseguem concordar que, bom, deu uma vela de correção desse tamanho, metade dela é suporte então, né? Ela está abaixo. Aqui é uma resistência, aqui é um suporte. Olha lá, o preço bateu aqui e voltou. Bateu aqui e voltou. Isso aqui é futuro, a gente não sabia. Aqui rompeu o preço, tudo bem. Depois o preço subiu de novo. Ó, bateu e voltou. Só que aqui, depois que rompeu, como o Thiago falou, já não é mais um suporte. O suporte está de baixo, né? Rompeu, pronto. Agora a linha está acima do preço. Então começa a se tornar uma resistência. Olha lá, o preço vai andar, bateu, voltou. Aqui rompeu. Ok? Então, gente, funciona muito. É muito legal em relação a gente estar usando esse detalhe. Olha, aqui tem um outro. Aqui tem tem um outro ponto. Então vamos tentar enxergar mais ou menos aqui, ó. Metade dessa, no caso isso aqui é futuro, né? É futuro. Então a gente imaginaria o que? Metade dessa vela.
é uma referência, metade dessa vela. Olha lá, o preço não foi exatamente lá e bateu, mas foi próximo e voltou. Olha lá, aqui foi quase a mesma coisa. Olha lá, o preço ultrapassou um pouquinho, mas voltou. Aqui o preço não bateu, foi próximo e voltou. Aqui ultrapassou só um pouquinho. Então assim, muitas vezes vão ser em cima, vão ser exatos em cima. Como por exemplo aqui não foi exatamente em cima, mas bateu e voltou. Então a gente vai conseguir traçar o que? Várias zonas de preço. Não é isso? Olha que bacana. Então esse detalhe é muito importante e eu quero frisar para vocês o seguinte. Se você der 2 cliques na linha, vai ficar com um pontinho branco. Você consegue movimentar aonde você quiser. Tá? São detalhes. Então você pode deixar as linhas aí com 2 cliques. Dá 2 cliques em cima, ela vai ficar com um pontinho branco. Ok? E aí ela fica editável. Você consegue movimentar ela onde você quiser. Passa a palavra para o Thiago. Muito bom, Anderson. Isso que você acabou de passar aqui agora vai cair exatamente agora naquela regrinha que a gente usa bastante, né? Que é a varinha mágica, né? Muitos traders usam ela. O que é essa varinha mágica, gente? Você teve essa vela de alta, corrigiu. Essa correção de alta, correto? Tocou, te testou uma resistência lá atrás onde a gente mostrou. Confirmou de novo. A gente, igual eu disse, a gente não tem esse futuro. Não existe isso. A gente traçou aqui como nosso suporte por ser uma referência de metade do preço, como nós acabou de explicar. Então, como é que eu vou saber aonde está as próximas zonas de preço e os canais de preço? É uma regra muito utilizada e funciona. Eu opero somente, eu praticamente não uso indicadores para operar. Tá? Eu uso basicamente o que eu estou ensinando aqui, que a gente está ensinando, o Anderson também. O que a gente está ensinando aqui é o que a gente faz no nosso dia a dia de operação. Interessante, Thiago. Muito boa explicação. E lembrando, a gente falou isso em aulas anteriores, eu e o Thiago opera há muito tempo. A gente utiliza esses fatores para operar, gente. Então tudo que a gente está ensinando para vocês aqui, de fato, é tudo que a gente utiliza no dia a dia. A gente vai usar esses padrões de candle. Claro que com o tempo vocês vão pegando intimidade com o gráfico, mas a gente usa esses padrões de candles para operar em topo e fundo. Topo e fundo, a gente vai explicar para vocês o que é topo e fundo daqui a pouco. Então, para deixar o negócio mais seguro ainda, opera no topo e no fundo. Isso que a gente está mostrando para vocês, o suporte e resistência, para vocês entenderem, mas existe as zonas de preço. Aqui em cima é uma zona, aqui embaixo é outra zona, abaixo tem outra zona. Então nas zonas de topo e fundo são os melhores momentos para se operar. Então o conselho nosso é o que? Espera um topo considerável ou um fundo considerável, que você vai minimizar os seus riscos e terá menos problema e vai ter muito mais lucro, com certeza absoluta, né, Thiago? Isso aí. E sempre usando isso como regra, tá? Sempre utilizando os padrões de candle, fechando sempre. Se for um padrão de reversão de suporte de baixa para alta, sempre esperar o fechamento desse sinal acima do suporte. Pelo amor de Deus, não vamos operar, não vamos realizar uma operação, um exemplo nesse caso aqui, que foi um martelo até considerável, devido a, às vezes ter ocorrido até uma notícia aqui, só que ele fechou abaixo. Então, pelo amor de Deus, é uma resistência para esse martelo, não vamos considerar isso. Então, voltando aqui rapidão aqui para a gente voltar ao foco no sentido do suporte e resistência. Exatamente o que o Anderson falou também, conforme você vai pegando prática, porque topos e fundos, na minha opinião, muitos não consideram isso, mas na minha opinião é diferente do suporte e resistência. Porque o topo é algo que há muito tempo está ali e na hora que ele toca não tem, ou está muito vendido, ou está sobrevendido ou sobrecomprado. Então, deixa eu explicar para vocês a regrinha do suporte e resistência que é muito usado. Vamos supor que a gente identificou aqui, né? Vamos voltar lá. A gente identificou esse ponto, como a gente vem falando. Identifiquei esse ponto, eu tenho meu suporte, a minha referência de suporte traçado na metade dessa candle de correção e a minha resistência já foi respeitada aqui. Então o que eu faço aqui para mim localizar os próximos pontos de zonas de preço de suporte e resistência? A gente provavelmente pode até fazer uma aula só sobre isso. Eu vou usar a varinha mágica, tá? Que é muito utilizada hoje em dia aí pelos traders brasileiros. O que é essa varinha mágica? Você vem aqui, ó, você pega essa linha de tendência que é usada para traçar price e mede essa zona de preço.
Se fechar abaixo como fechou esse martelo, a gente corre aqui, cata essa varinha, ó, e marca a próxima zona de preço. Vamos ver se respeita? Vamos lá, vamos ver se respeitou a varinha mágica. Basicamente respeitou, ó. Traça para baixo, Thiago, vamos ver? Basicamente respeitou. Vamos traçar de novo aqui embaixo aqui. Vamos ver se respeita essa zona de preço. Basicamente respeitou. Respeitou um pouco para respeitou aqui. Isso aqui a gente vai falar também, tá, galera? Isso aqui você pode ver que veio andando nesse canal, ó. O preço vem respeitando. Isso aqui, olha lá, metade da candle de correção de alta anterior também. Isso é padrão do mercado. A impressão que se passa é que o mercado se movimenta em função disso. Tá? Sempre zona de preço. Então, o que a gente acabou de passar? Marcamos aqui a varinha mágica. Rompeu, pá, busca aqui. Rompeu, a gente vai buscar, possivelmente, não estou dizendo que é exato, mas é uma referência muito boa. E na maioria das vezes, eu vou te falar para você com exatidão de 85% das vezes é respeitado. Isso aqui é um falso rompimento, tá? Isso aqui a gente pode até passar para vocês. Por ser um falso rompimento, isso aqui é um sinal de candle muito valioso, tá? Isso aqui a gente pode estar falando uma aula também sobre só esse sinal, que vai ser muito bom para o binário. Eu até batizei o nome dele de GB. De GB. É um sinal exclusivo. É um sinal exclusivo da Escola Mais, viu? Isso aí nós nunca encontramos no mercado. Foi desenvolvido por Thiago. Eu tentei aperfeiçoar. E é um sinal muito bom. GB, sinal GB. O que seria um sinal GB? É um padrão de candle. Muitas vezes esse sinal ele é encontrado como falsos rompimentos em topos e fundos. Apenas isso. A gente vai explicar nas próximas aulas em relação a esse sinal de padrão de candle, né? É um padrão de duas candles, padrão GB, batizado pela Escola Mais. E com certeza, gente, funciona demais, demais, demais. Vocês vão gostar muito desse novo padrão aí que tem no mercado financeiro. Lembrando, exclusivo da Escola Mais. Padrão especialmente para opções binárias, tá? É um padrão que eu particularmente gosto muito de usar e de 90% das vezes que eu operei nele eu tive êxito, entendeu? Se foram poucas as vezes que deram errado. Voltando aqui, tá? Rompeu. O que a gente vai visualizar? Como rompeu, passa a ser uma resistência. Então a gente vai visualizar um próximo suporte. Tocou lá, fechou abaixo, outra candle tal. Ou seja, é aquilo que eu falei, não é exatamente preciso, mas dá uma precisão muito boa pra gente. Porém, bateu foi aqui, na verdade. Né? Ele tocou e não rompeu mais. Não se rompeu esse suporte. Voltou a subir, tocou a resistência de novo, ficou por um tempo andando nela e rompeu de novo, nesse sinal aqui. Aqui, ó, não tem nenhum sinal me falando para mim entrar numa operação, para mim buscar essa resistência. Porém, muitos traders, até mesmo de opções binárias, pegam assim mesmo. Eles veem que foi o que rompeu, fechou acima do suporte, eles buscam, visualizam a próxima resistência. E eles entram sim e muita gente ganha dinheiro com isso, tá? Porém, eu sou mais cauteloso e sou mais pé no chão, né, vamos dizer assim. Então eu espero o quê? Eu espero um sinal como esse aqui, que eu acabei de mostrar aqui embaixo. Ele só é simplesmente invertido. Quando ele está em baixa, ele vem de uma candle de baixa para uma de alta, cobrindo essa candle de baixa e confirmando o sinal de reversão de alta. Nesse caso aqui é o contrário. Ele veio de uma vela de alta, uma candle de alta, rompeu a resistência, porém foi um falso rompimento, porque a candle anterior já desceu fechando a mais de 50% da metade da candle de alta anterior, confirmando um sinal de baixa. Buscando, sempre visualizando que esse sinal vai buscar o próximo suporte. Nós chamamos, gente, esse sinal aí de gêmeas binárias, tá? É o sinal GB. Então, por que gêmeas binárias? São duas candles iguais. Só que elas se distinguem, elas ficam diferentes pela cor, né? Então são gêmeas binárias. A candle ela tem que ser o tamanho da outra, são gêmeas, né? Ou pelo menos ela tem que ter 2/3 do tamanho. A gente consegue identificar aqui embaixo que ela foi idêntica, tamanho idêntico, e em cima ela foi pelo menos 2/3 da vela anterior de tamanho. Então a gente consegue identificar também como uma GB, uma gêmea binária. É isso aí, Anderson.
Então vamos lá, a gente está com nossos pontos aqui traçados, né? Vamos voltar um pouco para o gráfico mais ao vivo, vamos ver se esses canais que a gente traçou realmente têm funcionado como suporte de resistência para nós. Ó, houve um rompimento, novamente. Se a gente quiser traçar aqui a próxima possibilidade de canal para a gente traça. A gente marca na varinha mágica de novo. Ó. Vamos lá, não ficou bem certinho não, mas só para vocês terem noção como respeito o mercado. Vamos pegar outra. Mais uma vez, ó, respeitou de novo aqui, ó. Por um ponto respeitou e rompeu de novo. Vamos medir lá, não vamos nem pôr também, vamos só medir se daria. Porém, houve aquele sinal que a gente acabou de falar, que foi um falso rompimento, tentou voltar, desceu, fechou o quê? Ó, aqui, ó, a gente usa, e às vezes você pode estar se perguntando, mas vai ser sempre assim? O mercado, cara, ele é imprevisível. Você nunca vai decifrar o mercado 100%. Porém, a gente tem que ter referências para a gente operar. O que seria essa referência aqui? Houve um rompimento. O que eu faço aqui? Medi na varinha mágica aqui, não deu. Ficou praticamente na metade dela. Então, eu aguardo. Eu aguardo o quê? Porque houve uma correção, uma leve correção de alta aqui. Posso até, se eu quiser, fazer isso. Para me ter referência, não é para me operar, tá? Referência do que pode estar acontecendo. Houve um canal bem pequenininho aqui, que lá atrás pode também ter acontecido, e se respeitou ele por um tempo. Ó. Houve candles pequenos, martelinhos bem pequenininhos aqui, ó. E novamente o mercado rompe e começa novamente a respeitar a zona de preço que a gente vem traçando. Vamos ver pro gráfico vamos voltando para o gráfico ao vivo. Ó. E vem, ó, rompendo, buscando, rompeu de novo, respeitou por um tempo, tentou buscar, rompeu de novo, e sempre respeitando isso. Voltou nesse mesmo canal aqui, ó. Olha como é que respeita, gente, ó. A gente tem que aprender a ler isso, cara. Vai novamente o sinal, novamente aqui aquele sinal que a gente acabou de falar. GB. Isso, Anderson. Novamente o sinal de GB aqui, ó. Que mostrou novamente força dos compradores. Que é um falso rompimento. Isso aí, ó lá, galera. Novamente aqui. Suporte novo, novamente falso rompimento aqui, ó. Para buscar esse suporte. Novamente o mercado ganha força, e muita força, e vem em alta de novo. Buscou o quê? Aquela resistência que a gente traçou lá a primeira vez, lá no comecinho da aula, lá que a gente traçou. Buscou de novo aquela resistência. Então, a gente acompanhando. Deixa eu deixar outro detalhe bem claro aqui, a gente está no áudio USB. Pelo amor de Deus, gente, não opere em 200 par de moeda. Você viu o que aconteceu aqui? Eu estou acompanhando esse gráfico aqui, eu sei tudo que está acontecendo nele. Eu sei que tocou nesse ponto aqui, lá atrás ele já foi respeitado 5 vezes, 10 vezes, um exemplo. Seria confiável operar? Vai depender de onde está o suporte para você buscar a operação, é sempre isso. E sempre que eu venho dizendo, sinal de candles são constantes no gráfico. A gente tem um sinalzinho pequeno de enforco aqui, nosso suporte está aqui. Se o volume de mercado dá para realizar uma operação, ou se você às vezes encontra uma movimentação muito forte de alta por ter sido um topo que lá atrás foi respeitado, você se expõe. Expõe arriscando estourar esse suporte aí e buscar o próximo. Porque, na verdade, a gente nunca vai ter 100% de certeza em tudo. A gente tem, nos momentos que a gente acha viável, a gente tem que se expor. Como, no exemplo, uma resistência bem considerável dessa, a gente tem que resolver se arriscar no mercado. É assim, é especulação. A gente sabe que lá atrás tem uma resistência muito bem favorável a nós. Temos um sinalzinho de candle aqui bem pequeno, fechando abaixo da resistência, é um sinal que vai voltar a cair. Porém, a gente tem que analisar que vai voltar a tocar no suporte. Cabe 5 minutos, a gente sabe que a força de baixa vai tomar uma proporção maior, a gente se expõe e realiza uma operação. É isso aí, galera. Vem sempre respeitando, ó. Sempre respeitando. Novamente nesse pontinho aqui, lá, ó, segurou de novo. Então eu sei tudo o que está acontecendo no gráfico. Aqui houve rompimento de novo, às vezes devido a alguma notícia de leve impacto. Novamente, de novo, aquele sinal que a gente fala, que é o sinal do GB. A gente batizou dessa forma. Vem aqui, ó, fechou acima de 50% da candle aqui. Rompeu a resistência. A gente mede com a varinha mágica aqui e tal, ver onde está a próxima resistência. Galera, isso é regra. Se você não quer se perder em suporte de resistência, use isso como regra. Quando acontece isso, o que a gente faz? A gente vai fazer aquilo que a gente vem ensinando. Ah, Thiagão, fiquei perdido aqui agora, o que eu faço? Galera, metade da vela de correção.
Não tem erro, mede. Mede. Por mais que aqui não cabe entradas para a gente operar, não vai caber entradas aqui para a gente. Porém, a gente mede. A gente vai saber o que está pegando no gráfico, o que está acontecendo, onde estão os pontos de preço. Coloco a minha linha aqui. Novamente, ó. Tentou buscar abaixo, doji fechou acima, sinal, o que a gente aprendeu lá atrás? Que um doji é um sinal encontrado nos fundos. Ele é um sinal do quê? Reversão. Porém, a gente vai ter que sempre se expor. Porém, a gente analisa se eu pegaria ou não. Devido a onde está uma resistência, movimentação do mercado. Às vezes vai falar assim, Thiago, mas de acordo com o que você está colocando aí, nunca vai dar uma entrada. Galera, se expõe. Os momentos fortes do mercado, igual a gente está vendo aqui, se expõe. Eu procuro operar em momentos assim, o canal está maior. Eu encontro uma forma maior de operar. Assim, por mais que dê vitória, eu não me colocaria no mercado. Nesses canais de médio tamanho, um canal um pouco mais legal exposto para mim, eu operaria. Porque eu sei que pode ser que eu tenho uma probabilidade maior que em 5 minutos me dá vitória, até buscar o suporte. Tá? Então é isso aí, galera. Sempre vem com falso rompimento, vem sempre respeitando. Novamente aqui, ó, respeitando de novo ó, a última zona que a gente traçou lá atrás. E agora a gente está no gráfico ao vivo e se rompeu. A gente vê aqui, rompeu. E o que acontece aqui? A gente sabe que aqui é uma resistência, a gente vai marcar o quê? Próxima zona de correção. A gente está agora, voltamos aqui para o gráfico ao vivo. E a gente notou que tudo que a gente traçou de suporte e resistência lá atrás rompeu nesse ponto. E houve um rompimento e houve o quê? Houve uma correção forte. E a gente vai fazer o quê? Exatamente o que a gente vem fazendo desde sempre lá em cima. Desde sempre lá atrás no gráfico, desculpa. Então a gente vai fazer o quê? Padrão, galera. A gente vamos marcar metade dela também. Se você não quiser ficar abrindo linha uma atrás da outra, eu trabalho com 3 linhas, tá? Então a gente vai fazendo o quê? Vai fazendo um rodízio das linhas. Bom, beleza, respeitou metade, segurou um ponto aqui. Final dessa vela passa a ser suporte, tá? Metade dela, ponto dela resistência, metade também suporte e resistência. Baixo, final dela também passa a ser suporte. Vamos pegar uma linha de cima, suporte. Eu estou falando assim justamente para vocês começarem a visualizar suporte e resistência no gráfico. Olha, o que eu estou vendo aqui? Eu estou tocando e está voltando, estou tocando e segurando. Pode romper-se. Aqui, não engano esse ponto aqui, pode romper, mas é uma resistência e é um suporte. Pode não ser um suporte forte, um suporte seguro, como não é, né? É um canalzinho bem pequenininho aqui. Marcar mais um ponto, o que a gente faz? A gente vai fazer o que agora? Nesse ponto aqui não teve nenhuma correção para a gente marcar. Então não vamos esquecer da regrinha, que foi a primeira regra que a gente colocou lá atrás, quando a gente foi aprender. A gente faz o quê? Esperam um suporte ser testado. Tá? Isso é regra, gente. Ó, rompeu, tocou. Eu marco ainda? Não marco ainda. Retraiu, tocou na nossa resistência, para você ver que funciona. Voltou, tocou. Opa, tocou 2 vezes. O que você vai fazer? Eu vou ficar de olho aqui. Foi respeitado por 2 vezes. Se a gente somar aqui, dá mais ou menos 15 minutos, 10 minutos, não sei. Porém, a gente tem que visualizar que no mesmo ponto o preço foi tocado 2 vezes e respeitou 2 vezes. Lembrando, ó, vela de correção forte. O que a gente faz? É uma referência para a nossa operação. Então a gente faz o quê? Metade dela a gente busca uma referência. Que basicamente foi praticamente quase... Olha como que respeita. Outra correção um pouco mais à frente. Novamente um respeito do mercado. Aí a gente faz o quê? Daqui para frente já é um canal legal para a gente realizar operações. Já é um canal legal. Como aqui, ó. Como aqui. O que a gente vai visualizar aqui para realizar uma operação? Sinal de candle. Respeitou, vai fazer o quê? Vai buscar o suporte, irmão. Vai buscar esse suporte, galera. Então, se devido a esse sinal fechou abaixo, a gente tem um sinal de candle considerável, uma força de tendência de baixa, como vem no caso, a gente tem que se expor. A gente tem que se expor no momento desse e buscar uma vitória. Então, o que é a tendência de acontecer nesse momento? Sinal de candle forte, para ver que a gente está ao vivo, sinal de candle forte, o mercado vai buscar o suporte. A gente mede o tempo, seria mais ou menos uma entrada para 5 minutos. A gente tem que levar vários fatores em consideração dos sinais, né?
tendência está a nosso favor. Resistência tocada 2 vezes, 3, na terceira está revertendo. Então pode ocorrer uma vitória considerável para a gente aqui em 5 minutos. Como está ocorrendo. Eu acredito que busca o suporte, tá? Então é isso. Varinha mágica. Temos um canal considerável para realizar uma operação. Varinha mágica aqui, a gente testa ela e basicamente a gente marca o preço dela. Pode ser, como eu disse, é uma referência, pode ser que respeite, pode ser que ultrapasse um pouco, tá? Mas na verdade, ó, pode ser, respeitou até legal, tá, galera? Se a gente pegar nesse pavio aqui, ó, tivemos uma consideração respeitosa aqui e o canal praticamente respeitando o tamanho dele aí. É basicamente isso. O legal de realizar uma operações, quando o canal tá nos mostrando possibilidades de operações, é visualizar suporte e resistência e sinais de candle consideráveis. O que é um sinal de candle bastante considerável que eu gosto bastante também? Estrela, martelo, doji no topo e doji no fundo. São sinais muito bons, como aqui, tá vendo? Porém são momentos apertados para realizar uma operação, né? Lembrando outro detalhe também, operações para ser realizada, muita gente opera de qualquer maneira, né? Aqui, o que está acontecendo aqui? Ó? A gente, igual eu disse, para não ficar equivocado a minha colocação, eu disse para a gente operar nos momentos de suporte e resistência. Porém, busque momentos de topo constante. O que é um topo constante, vamos dizer assim? É um topo máximo, né? Aqui, na verdade, esse topo aqui ainda está mais alto que esse. Não houve um sinal de candle considerável, como, por exemplo, um ombro, cabeça, ombro, que marcaria esse topo e esse topo aqui como possível entrada. Então, o que eu também, para deixar bem claro, suporte aqui também, a gente está num preço considerável para operação, porém a gente não está num topo total, né? Que seria um exemplo aqui, um exemplo máximo, tá? Testou topo, ou chegou próximo ou buscou. Aqui a gente está no momento de lateralização, porém está num canal legal de operação do mercado. Mas como a aula hoje aqui a gente está tratando de suporte e resistência, é basicamente isso. Lembrando também que não estou olhando se tem notícia, se não tem, tá? Então tem vários fatores que a gente tem que estar olhando, fora o fator de movimentação do mercado. Ótima explicação do Thiago aí, nós conseguimos entender bastante em relação ao suporte e resistência. Então eu quero deixar muito bem claro para vocês, pessoal, detalhes, né? Por exemplo, aqui nós traçamos várias linhas. Como nós estamos iniciando aqui, detalhe, vou mostrar para vocês, ó. Se você der 2 cliques na linha, vai ficar com a bolinha branca, você pode tirar a hora que você quiser. Tá vendo? Pode movimentar da forma que você quiser essa linha, ó. Então faz o que? Deixa ela sempre branquinha, porque chegar ao final do dia, se você quiser tirar, você apenas vai apertar o delete do seu teclado, você vai conseguir tirar todas as linhas. Essas linhas, se você não tirar, elas ficam aí. Tá bom? Se vocês não tirar essas linhas, elas ficam aí. E nós estamos aqui em outra moeda. Vamos tentar traçar aqui, novamente, suportes e resistência. Por exemplo, vamos traçar aqui, vamos pegar os topos. Aqui houve 2 vezes testado com a vela de correção. Ok? Aqui outro. Aqui houve outro. Então, existem os canais maiores, né? E a gente vai conseguindo observar isso também em outros time frames. Por exemplo, ó, em 5 minutos, a gente está em tempo aqui de 5 minutos. A gente consegue identificar aqui, por exemplo, suportes e resistências também, que no caso vai aparecer no gráfico de 5 minutos. Então, se você traçar suporte e resistência aqui no gráfico de 5 minutos, vai aparecer em M1. Se você traçar em M15, vai aparecer em M1. Então, por exemplo, aqui tem um outro suporte para 15 minutos. Testou 2 vezes. Não é isso? Aqui nós temos outro suporte. Testou basicamente junto aí, 2 vezes. Tá? Então o que a gente consegue observar aqui? Que nós podemos traçar suporte e resistência até em 30.
né, seriam os períodos maiores. E vocês podem observar que respeita muito bem. Ó. Pegou 2 vezes, houve-se uma vela de correção aqui, se a gente der um zoom maior nós vamos conseguir entender. Houve-se uma vela de correção, testou, subiu, bateu aqui nessa resistência, o preço ficou lateralizado, ficou parado aqui por um tempo. Depois subiu, bateu, testou de novo, voltou. Aqui bateu, testou, subiu, bateu e testou. Então o que acontece? O mercado ele fica fazendo testes. O preço fica batendo em alguns pontos e testando. Isso é o tempo inteiro, gente. Funciona muito bem. Então vocês podem vir aqui nos time frames, 30 minutos, 15 minutos, 5. Vocês vão pegar os topos, suportes e resistência, por exemplo. Nós conseguimos ver aqui, nós estamos em 30 minutos, em M30. Nós conseguimos aqui identificar outro suporte e resistência. Testou 1, 2, 3 vezes. Então, Anderson, você quer me dizer o seguinte, vamos esclarecer melhor as dúvidas do pessoal em relação ao que você acabou de mostrar para eles, a amplitude que é o mercado para a gente estar visualizando. Né? A gente passou aquilo lá, a técnica do detalhe das operações em M1, né, para ficar um pouco mais visível, porém ela pode ser aplicada em todos os tempos gráficos. Você quer me dizer então, vamos tentar abrir a cabeça do pessoal, você quer dizer para a gente então, que se a gente for paciente e aguardar topos às vezes diários, de 4 horas, de 1 hora, e esperar juntamente desses fechamentos, desses gráficos de 1 hora, um sinal forte de candle, coisa que nos mostra uma reversão, ou um sinal que nos mostra uma reversão, como a gente já vem aprendendo nas primeiras aulas, a gente tem maiores chances e maiores possibilidades de sair com vitória? Com certeza, Thiago. Com certeza. Ótima observação, ótima pergunta. A gente olhar o tempo em outros time frames maiores, por exemplo, em H1 de 1 hora, de 4 horas, de um dia. Em H1, cada vela dessa aqui tem 1 hora. Então assim, ali são os topos e os fundos com mais precisão. São os topos e os fundos mais fortes, né? Que alcançaram-se em 4 horas e etc. Vou voltar aqui para vocês verem. Nós estamos aqui em 4 horas. Vamos aqui em um dia. Topos de um dia. Olha o que aconteceu em topos de um dia. A gente consegue identificar aqui um suporte muito forte. Então, quando o preço for ali, com certeza, as probabilidades de uma boa operação, de ter uma confluência exata, né, utilizando todos os fatores, será uma reversão de tendência. Né? Exato, será muito melhor ou vai ser muito mais forte. Como, por exemplo, aqui tem outra resistência. Eu estou em H1. Perdão, eu estou em D1. Eu estou em gráfico de um dia, gráfico diário. Cada vela vale um dia. Cada vela aqui vale um dia. Então, a gente, utilizando esses critérios, quando nós formos operar em M1, nós vamos ter os melhores topos e os melhores fundos de todos os time frames. Ok? Então a gente consegue observar aqui, esses suportes e essas resistências são de períodos maiores. Com certeza, quando o preço bater ali, a probabilidade de você ter uma confluência melhor, uma exatidão, um acerto é maior. Se a candle, se a linha ela tá verdinha, nós colocamos ela verdinha, viu gente? Vocês podem, como eu disse para vocês antes, ela tá branquinha aqui, quer dizer que ela fica editável, né? Você consegue movimentar a hora que você quiser. Se você clicar com o botão direito em cima, você vai clicar aqui em propriedades, vai conseguir trocar a cor que você quiser, tá bom? Pode colocar pontilhada, pode colocar ela retinha, enfim, mas a gente gosta de deixar assim porque fica legal, uma corzinha legal, fácil de identificar, tá? Notando isso que o Anderson acabou de fazer, a gente consegue perceber que os sinais de candles fechando acima do suporte é tudo aquilo que a gente falou. A gente tem um suporte, uma resistência muito mais, vamos dizer assim, resistente, né? A longo prazo muito mais respeitável, e os sinais de candle confirmam realmente as reversões de acordo com esses suportes e resistências diários, de 1 hora, de 4 horas. Aí. Com certeza. Vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo, Thiago. Nós conseguimos observar aqui que houve-se aqui um martelão. Por mais que não está aqui num fundo, né, um fundo tão concreto, existem fundos maiores aqui no mercado. Mas nos últimos períodos, nas últimas horas, são os maiores fundos aqui. A gente consegue observar nesse martelo, vou dar um zoom aqui, que utilizando a resistência ou o suporte, né, no caso aqui o suporte,
houve-se um suporte embaixo, a gente já tinha traçado esse suporte, com certeza, anteriormente. Veio numa tendência de baixa, deu um martelo aqui enorme, logo após esse martelo enorme, houve outro martelinho. Então, quer dizer, bateu numa resistência, claro, juntando-se junto com o estocástico, que no caso aqui ele ainda não está com a exatidão aqui de confluência, daria vitória. Aqui seria uma entrada arriscada, um pouco arriscada, mas enfim, gente, o mercado é de risco. Vocês têm que observar todos os fatores para minimizar esses riscos, né? Tem no caso aqui, houve-se um martelo, depois um outro martelo e aqui um martelo invertido. Então assim, 3 sinais de candle que o mercado ele ia mudar de direção. O que a gente conseguiu observar aqui é o quê? O mercado ele veio um pouco lateralizado, com certeza que para algum lado. Então deu sinal aqui que ele ia subir. Ó, veio lateralizado com pequenas velinhas. Aqui deu um sinal de candle, 2 sinais de candle, 3 sinais de candle, vitória. Lembrando que a gente tem um suporte diário, né, Anderson? Exatamente. Temos um suporte diário ali. E um pouco acima a gente tem 2 pontos respeitados tocados para 1 minuto, que é o time frame que a gente está. E exatamente como o Anderson acabou de dizer, a gente tem 3 sinais de candles. Qual que seria a confirmação da reversão? O martelo invertido fechando acima do suporte de 1 minuto. Exato. Sabendo que a gente tem um suporte diário logo abaixo aí. Isso é um pouco mais avançado, tá? A gente tá só deixando uma deixa para você na questão de poder realizar uma operação nesse momento do gráfico. Exato. Excelente explicação do Thiago, colocação aí. Então, eu peço que você que está prestando atenção nessa aula de suporte e resistência, você entenda esses fatores aos poucos, não precisa ter medo, que você não vai aprender da hora para outra, ficar excelente, expert em suporte e resistência. Mas as dicas que nós damos para você é a seguinte: quando você chegar uma segunda-feira, você vai começar a sua semana de operação, vai voltando, vai no gráfico de D1, né, que é de um dia, vai no gráfico de H4, vai no gráfico de H1, de M30, M15, que você vai conseguir traçar os suportes e resistências com mais força, né? Porque se você for traçar suporte e resistência o tempo todo em M1, você vai traçar suporte e resistência o tempo inteiro, porque com certeza vai ter várias pequenas correções, né? Lembrando, se você tiver na mesma moeda, as mesmas linhas que você traçar de suporte e resistência em D1 e H4 serão as mesmas que vão aparecer aqui em M1. Busca os períodos maiores e com certeza isso vai ser mais forte. Por exemplo, aqui nós estamos em D1, que é o gráfico diário de um dia. Cada candle dessa é um dia. Ela levou um dia para subir isso aqui, ó. Levou um dia para essa aqui outro um dia, essa aqui mais um dia. Quer dizer, olha o que aconteceu, ó. Aqui houve uma resistência. OK? O que aconteceu? Bateu lá. Se você encontrar essa resistência aqui, que é a última em D1. Vamos olhar em M1? Se o preço está próximo dela, ó. Se o preço bater aqui, com certeza vai voltar. A probabilidade dele voltar é tremenda, é monstruosa. Essa linha aqui é a mesma que é o topo. Então, por exemplo, vocês vão conseguir observar o quê? Porque aqui tem um topo, ó, o preço bateu lá, testou e voltou. A gente consegue observar que houve 2 velas de correção, ó, basicamente a metade delas. Tá vendo? Vamos fazer um teste. Vamos melhorar ela aqui, ó. Vamos melhorar ela aqui. Aqui. Olha lá, ó, pegou no topo. Metade da vela de correção, metade da outra vela de correção. O que a gente consegue observar aqui? Aqui tem outra. Ó. Olha lá, metade da vela de correção, topo. Aqui não chegou a bater nesse topo, né? O preço não teve força para chegar aqui nessa vela de um dia. Depois o preço já caiu. Ou seja, aqui temos outra linha. Então a gente vai observar lá em M1, nós temos mais uma linha forte acima, que vai nos auxiliar. O preço está próximo, ó. Com certeza a M1 movimenta muito. Daqui a pouco vai chegar aqui, vai bater. Isso aqui é uma linha muito forte. Vai bater nessa outra linha, que é uma linha muito forte. E se tiver outra confluência, todas as confluências juntas, juntando-se com o estocástico, vai bater no topo, vai se cruzar as linhas de preço, vai reverter. Com certeza, com o padrão de candle, vai reverter. Então você vai usar todos esses fatores ao seu favor, com paciência. Com certeza, meu amigo, você não vai ter dor de cabeça para operar. Com certeza você vai ser um trader de sucesso, um trader atencioso, um trader responsável, uma pessoa que está tendo a humildade de observar, entender e compreender aqui os nossos ensinamentos. Tá? Pode ter certeza que você vai ter resultado. Aplicando isso aqui na sua vida,
no seu dia a dia, nas suas operações, com certeza absoluta, você vai ter resultado. Isso aí, Anderson, show de bola. Às vezes pode estar surgindo uma dúvida da galera. Então, Anderson, eu não opero com suporte de resistência de um dia? Pode se operar sim, porém, o que a gente acabou de dizer, esses suportes de resistências de time frames mais longos são muito mais respeitados, mais consideráveis, né? Então você usa o diário para quê? Você usa o de minuto, de M1 e M5, justamente para quê? Para sentir a proximidade do diário. Que é igual está acontecendo aqui. A gente está no time frame de M1, só que a gente tem uma confirmação também de suporte e resistência de 1 minuto próximo já do M1. Então, ou seja, eu vou ficar de olho aqui, cara. Por quê? Porque eu tenho vários suportes de resistência aqui já me mostrando que está chegando próximo do meu suporte forte. Se a gente pegar às vezes M5, que é aqui, olha como é que vai se aproximando. Ó. Eu também tenho um suporte de M5 bem forte também, já próximo do diário. Então é tudo isso para a gente já ficar de olho que pode ter uma reversão forte de alta a qualquer momento aqui. Tá? Então a gente vai ter que ir agregando esses conhecimentos, esses valores, mais as análises que a gente vem aprendendo, que a gente tem muita coisa para passar ainda. A gente passou até padrões de 3 cantos, olha lá como vai revertendo no sinal considerável. A gente tem padrões, passou até padrões de 3 cantos para vocês, mas tem muita coisa ainda para a gente fazer leitura gráfica em cima de suporte e resistência para a gente poder analisar tudo isso junto e ter uma eficiência maior nas operações. Show de bola, Thiago. Então é isso, família. Lembrando, você vai traçar suporte e resistência em todas as moedas que vocês forem operar. Então é muito interessante você operar 1, 2, explodindo no máximo 3 pares de moeda. Às vezes você deixa lá 10 pares de moeda aberto, não adianta, porque você vai escutar aquele monte de sinal de alerta do MetaTrader e você não vai conseguir se concentrar. Se você estiver utilizando ele 2, 3 pares de moeda, no máximo, você sabe o histórico dessa moeda, você sabe que ontem houve um suporte ali próximo, você sabe que ontem houve uma resistência ali, então peraí, deixa eu ficar de olho aqui que eu posso pegar uma entrada legal aqui, eu posso abrir uma ordem legal, posso abrir uma ordem segura. Então é interessante você estar acompanhando o histórico dessa moeda, você entender aonde que o preço está indo, aonde que o preço está voltando, aonde que o preço está batendo, está respeitando, né? Às vezes você deixa aquele monte de par de moeda aberta, você não consegue ter uma concentração exata. Então o que a gente aconselha você fazer? Deixa 1, 2 explodindo, no máximo 3 pares de moeda aberta. Não quer dizer que você precisa ficar só naqueles 3 pares. Amanhã você vai lá e abre mais umas 2 moedas, observa a movimentação, vê se está legal. Eu não vou usar essa outra moeda que eu estava acompanhando, não, vou acompanhar essa outra agora. Comece a acompanhar. Isso aqui é como se fosse uma leitura, né? Exatamente como se fosse um livro, uma revista, um jornal. Você vai olhar daqui a pouco, você vai estar olhando para essas velas, para esses padrões, para esses suporte e resistência. Vocês vão fazer, por exemplo, eu já estou enxergando aqui um suporte e resistência. Já estou enxergando, sem eu traçar linha nenhuma. Aonde que tem, Anderson? Aqui, ó. Não bateu aqui? O preço? Olha lá. Metade dessa vela. Quase a metade dessa outra vermelha. Então quer dizer, aqui tem uma resistência. Aqui tem um suporte e uma resistência. Olha o preço. Olha o tanto que respeita. Tá ao vivo aqui, gente. Ó. O preço está batendo aqui, ó. Olha lá, já quer subir. O preço quer voltar. Por quê? Porque o preço já foi testado ali várias vezes. Então respeita. O preço tem que voltar. Por que a gente quer dizer que o preço tem que voltar? Porque ele já foi sobrevendido ou sobrecomprado. Não pode valorizar demais a moeda, ela não pode desvalorizar demais. E o que eu quero fazer vocês entenderem com isso? A moeda ela não pode valorizar demais e ela não pode desvalorizar demais, porque isso é um prejuízo muito grande para o mercado. E isso respeita muito. Esses suportes e resistências, eles estão ali como se fosse uma barreira. Daqui você não pode passar, você tem que voltar. Por exemplo, houve-se em 2015 uma notícia que no mercado financeiro chama-se ela de cisne negro. Por que cisne negro? É como se fosse uma raridade acontecer. Uma raridade.
a correlação entre por exemplo, aqui nós estamos em relação ao euro e o dólar americano, né? Por exemplo, ali, agora nesse exato momento, o preço de relação entre o dólar e o euro está batendo 1,12, mais ou menos, né? Então, assim, todos os pares de moedas, nós vamos ter essas variações desse preço. A gente chama esses preços de PIB. Então, por exemplo, em 2015, no dia 15 de janeiro de 2015, me lembro dessa data exata, no dia 15 de janeiro de 2015, houve-se uma notícia no mercado que abalou todo o mercado. O euro franco suíço, que é o CHF, a moeda CHF, é o euro franco suíço. Por exemplo, ela saiu de... é um exemplo, não é esse exato preço. Mas ela saiu, eu me lembro certinho, ela desvalorizou 82 centavos em 5 minutos. Não pode, gente. Isso é um absurdo, isso é muito no mercado. Caiu, despencou. Isso aí houve quebra de corretora, isso houve quebra de traders. Quebrou-se, muitas corretoras quebrou, traders se quebraram. Por quê? Porque não pode desvalorizar muito ou valorizar em tão pouco tempo. Então, por exemplo, o dólar hoje está a R$4. Amanhã o dólar vai para 3,98. Depois o dólar vai para R$4 de novo no outro dia. No outro dia ele vai para 4,3. Aí ele volta para R$4. Depois ele vai para 4,4. Quer dizer, nos fechamentos do dia, a moeda vai fechar nessas pequenas variações. Que é o que está acontecendo aqui. A gente vê o gráfico fazendo o quê? Andando. Então o preço bate ali, vai descer um pouquinho, pronto. Vai fechar um pouquinho abaixo a moeda hoje. Vai fechar um pouquinho acima, vai fechar um pouquinho mais cara a moeda hoje. Se o preço despencar de uma vez, é um estrago que acontece no mercado. É um estrago monstruoso, então não pode acontecer. Então nesse dia, eu estou explicando para vocês, as variações entre as moedas, elas vão de 2, 3, 4, 5 centavos, quando já está de 5 centavos assim, em um dia, é muito forte. É um absurdo o que está acontecendo já no mercado. Em relação ao Brasil, por exemplo, está a inflação, não é o dólar que está caro. O dólar está igual no exterior, gente, lá fora. É o real que está desvalorizado. Então, nessa época, por exemplo, que houve essa notícia chamada Cisne Negro, despencou 82 centavos em 5 minutos. Não pode. Não pode. O que vai variar é pequenos pips. Os pips, eles são os milésimos e os centésimos de centavo, né? Então, por exemplo, ali, por exemplo, ao vivo nós estamos vendo ali que está 1.12, 207. Olha lá, 206, 214. Isso daí são os milésimos e centésimos de centavo. Então é essa variação que é o normal. Agora, despencou 82 centavos em um dia. Quer dizer, o que vai acontecer? A gente sabe. Se a gente olhar um suporte, uma resistência diária, a gente consegue entender que o preço vai voltar. Não, é impossível o preço não voltar. A não ser que vai acontecer o quê? Uma notícia dessa aí de um cisne negro. Pum! Aí despenca. Ou valoriza ou desvaloriza tudo. Não pode. Então vocês têm que entender o seguinte. Respeita. Suporte e resistência, respeita. Por quê? Porque é onde o preço está indo e está voltando. Porque o preço ele tem que bater ali e voltar. Isso é regra do mercado. Não pode valorizar muito. Não pode desvalorizar muito. As corretoras não deixam. Nós não vamos deixar, os traders. O mercado financeiro em si não permite isso. Porque é um rombo, é um estrondo em toda a economia mundial. Exato, Thiago? É isso aí, Anderson. A gente só espera, igual a gente está conversando, a gente só espera os sinais, né, de confirmação, resistência testada, ou suporte testado, e a gente confirma numa candle de reversão, né, para a gente estar podendo realizar uma operação visando sempre onde está o nosso suporte e a nossa resistência, que é o nosso alvo na operação, entendeu? Então, aí fica fácil, vai ficando mais fácil. Lembrando também tudo que o Anderson está falando, por esses dias um aluno me procurou e me disse que não gosta de treinar muito na conta demo, porque a conta demo ela não transmite a emoção. E eu deixei bem claro para ele que a conta demo não é para você visualizar seus lucros ou ganhar dinheiro.
A conta demo é simplesmente para você aprender o que fazer. No momento que você estiver perdido no mercado na conta real, a conta demo ela servia justamente para você aprender o que fazer. Como o que a gente está passando hoje sobre o suporte e resistência, é exatamente isso. É para você treinar isso daqui primeiro. Não é para você, acho que já aprendi e vou para real. Não, não é bem assim, porque igual a gente está falando, existe alguns fatores no mercado que são imprevisíveis. O Anderson falou sobre rompimento e o preço bate, tem que voltar. Com certeza, na maioria das vezes, sim. Mas vai haver um momento também do mercado, completando o que o Anderson falou, que o mercado vai romper também essa resistência diária, porque às vezes o mercado já entende que ali aquele preço também já pode ser rompido. Então a gente tem que estar atento ao quê? Aos sinais, à movimentação que está vindo, à força de mercado que vem, e sempre esperar a melhor oportunidade, como no caso dos gráficos diários. O que está acontecendo aqui, que eu acredito, é que o mercado, como a gente está no time frame de 1 minuto, o mercado ele vai andar aqui um bom tempo. Até ele der um martelo, um sinal bem forte de confirmação para reverter para alta. A gente só tem que esperar, ele vai ser testado aqui durante um bom tempo. Então, não é porque bateu você vai pegar já ou coisa desse tipo. Não, bateu, espera um sinal de confirmação legal. Ou seja, como a gente trabalha com tempo de 1 minuto para opções binárias, que é o mais favorável, a gente tem que esperar isso. Deixa testar bastante, num sinal bem forte de martelo, de fechamento acima do suporte, aí não tem por que não realizar a operação. Pode dar errado? Ainda sim pode dar errado. Porém, é o momento mais favorável para a gente. Tá? Então, eu quero deixar bem claro assim, igual eu expliquei para esse aluno, que ele estava equivocado, porque a conta demo, além de ser o gráfico real, se você treinar com a eficiência de saber que é um dinheiro fictício, mas se treinar como se fosse o seu dinheiro de verdade, assim como eu fiz, assim como o Anderson fez, você vai sim conseguir ter qualidade nos seus treinamentos e aprendizado sim. Então, o que eu deixei bem claro para ele é que se ele for usar a real para treinar porque ele não sente emoção na demo, vai acontecer o que estava acontecendo com ele estava quebrando a banca. Quebrando simplesmente a banca por não saber fazer as operações da maneira correta que tinha que ser feita. Então é exatamente isso. Exatamente, Thiago. Ótima observação aí. Nós já tivemos alguns casos em todas as turmas, né, dos nossos cursos. A gente fornece a conta demo pro afiliado para ele entender e compreender isso. Porém, a gente sabe que é como se fosse na escola, existem os alunos bagunceiros, não quer ouvir o que a gente fala. Porém, existe as pessoas que compreendem o que a gente está falando e realmente se compreender e acreditar, vai ter resultado. Por exemplo, o Thiago acabou de falar que o preço ia ficar andando aí, está andando. O preço está andando. A gente não está falando nada para vocês que nós inventamos. Nós estamos falando para vocês que a gente usa no nosso dia a dia. Nós estamos influenciando a vocês a operar da maneira exata. O mercado, ele vai ter todos os dias. Até gente que fala para mim assim, Anderson, quantos eu posso ganhar por dia? Depende de você. Você não tem limite de ganho. Você tem que ter metas. Porque se você não sabe onde você está indo, qualquer lugar serve. Então a gente vai ensinar vocês nas aulas seguintes como traçar metas diárias. Vocês têm que traçar metas diárias para você ter um limite para você parar. O grande defeito de um trader, o vilão, é o psicológico. Então é um mercado que dá para você ganhar dinheiro direto, mas se você não souber a hora de parar, você vai ter problema. E nós vimos, não quer dizer que não pode. Com certeza pode. Pode. Pode o que, Anderson? Você pode usar a conta demo para você trabalhar da forma que você quiser. Tem alunos, por exemplo, que dá entrada de 250. Tem aluno que manda print nos grupos que dá tipo 10 entradas numa única ordem. Ele vai lá, clica 10 vezes, 8 vezes, 5 vezes para abrir uma única ordem. Aí a conta demo dele enche de dinheiro. Aí ele fala assim, eu vi um momento bom aqui, eu dei 8 entradas de uma vez. Pô, show de bola. Mas você não vai fazer isso, gente, no seu dia a dia. Você não vai fazer isso. Então, usa a sua conta demo como se fosse de verdade. A conta demo tem bastante dinheiro? Tem, 10 mil, 25 mil dólares.
Depende do tanto que você vai escolher aí. Treina, o certo seria você treinar com entradinha de 10 dólares, 5 dólares. Entendeu? Para você, que vai ser o que você vai fazer quando você for para a conta real. É isso que você vai fazer quando você for para a conta real. Treinar com trabalhar no começo com dinheiro baixo. Aí as pessoas vão lá dar uma entrada de 250. 10 entradas uma vez de 250. Teve aluno que quebrou banca de 10 mil dólares em uma semana. Conseguiu perder 10 mil dólares em uma semana. Fazendo o quê? Brincando. Vai para a conta dentro e fica brincando. Ah, eu dei 10 entradas aqui de uma vez. Perdi tudo. Gente, é um negócio da brincadeira que com certeza você não vai ter resultado. Não vai ter resultado. De forma alguma. Né? Então, por exemplo, olha que legal aqui. O Thiago disse que o preço ele ia estar andando aí por muito tempo. Né? E ele está andando. O que ocorreu aqui é o seguinte. Rompeu essa barreira. Vamos ver se é a barreira de 1 hora? Vamos ver se é a barreira de 1 hora? Bom, aproveitando o gancho aqui do antes, galera, olha que legal que aconteceu. Ó. A gente está numa resistência, num suporte diário, né? Aconteceu por um tempo aquilo que a gente estava falando, né? Ele vai andar um pouco aqui e rompeu novamente embaixo. Esse martelinho pequenininho aqui é um sinal bem legal, tá? É um sinal para a gente ficar analisando. Não estou falando que é para operar nele, mas é um sinal legal de reversão de fundo. Ele é quase um doji. Então, o que a gente tem que fazer? O que acontece, igual o Anderson estava falando aqui, de às vezes aluno quebrar a banca de 10 mil dólares. Por quê? Falta de paciência que é operar tudo. Tocou na resistência, quero operar. Não. Tocou no suporte, eu vou operar. Perdi. Tocou no suporte, eu vou operar. Perdi de novo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de esperar momentos de sinais de que anda fechando acima desse suporte ou abaixo da resistência. Que em nenhum momento aqui aconteceu isso. A gente tem que esperar uma definição do mercado se realmente definiu isso. Aqui pode acontecer um sinal de candle conhecido como os 3 soldados, que é 3 velas praticamente iguais de alta que vai confirmar uma alta. Então a gente tem que estar atento a todos esses detalhes, como foi nesse caso aqui. Ó. Tá? Então a gente tem que estar atento, a gente não tem que operar tudo, porque é nosso dinheiro que está em jogo aqui. Né? Então a gente tem que ganhar e não deixar para o mercado. Fechamento provavelmente pode fechar acima do suporte, acima da resistência, desculpa, pode se tornar um suporte e daí então ganhar força de alta. Aí sim o gráfico diário respeitou aquilo que a gente falou no diário. Se confirmar essa tendência, sim. Thiago, mas você está falando uma coisa, eu nunca vou saber quando vai confirmar. Com certeza vai saber. Se você estudar as candles, vai saber. Como aqui, ó. Acabei de falar do martelinho, olha ele aqui de novo, ó. Esse martelinho aqui deu uma perna de alta. Esse martelinho aqui tem uma probabilidade também, por estar abaixo um pouco do gráfico diário, ele tem uma probabilidade também de dar uma perna de alta. Porém, eu tenho que esperar um fechamento acima do meu suporte diário, da minha resistência diária. Não posso operar tudo. Não posso operar todo o suporte e resistência. Não posso operar tudo, eu tenho que esperar. Eu tenho que aguardar o mercado me dar uma entrada legal, uma dica legal do que ele está fazendo. Show de bola, Thiago. Então é isso. Excelente explicação. Acredito que deu para vocês observarem e entender bastante coisa aqui em relação a suporte e resistência. Vamos fazer mais uma aula em relação a suporte e resistência também. Mas, por exemplo, o preço ele ficou andando aqui, ó, lateralizou, né? Por um bom tempo aqui nesse suporte. Se a gente olhar esse suporte aqui, nós estamos em M1. Se a gente observar em D1, o gráfico diário, o próximo suporte, o preço está parado aqui, ó, nesse suporte. O próximo suporte a se buscar é esse aqui, ó. Se o preço continuar descendo, o próximo suporte a se buscar é esse aqui de baixo, então a gente tem que ficar atento. Se houver uma movimentação, digamos que essa tendência aqui rompeu o suporte, continuou descendo. Continua descendo, a gente vai ter que focar nessa linha aqui, que é aquela mesma que a gente conversou. E essa mesma aqui, ó. Ok? Então se a gente viu que rompeu muito, não houve essa correçãozinha, com certeza o preço vai buscar aqui. Ok? Então aí, bateu aqui, já é uma outra resistência diária, muito forte. A gente vai fazer o quê? Esperar um sinalzinho de candle, esperar um sinalzinho de estocagem, observar se a confluência está exata, toda a nossa análise, se ela está legal, dar uma entradinha comprando aí. Verdade ou verdade, Thiago? É isso aí. Lembrando aquilo que a gente falou,
realmente é um suporte diário. Esse martelinho que ele geralmente ele marca fundo, ele sempre vai parecer praticamente exatamente sempre igual. Dificilmente você vai ver ele diferente disso, como aqui nesse caso também, tá vendo? Ele vai ser sempre mais parecido com isso. Sempre quando há um falso rompimento, às vezes ele surge, como foi nesse caso, houve um falso rompimento, ele surgiu. O mercado daqui para frente, na minha opinião, como trader, eu esperaria simplesmente uma definição de uma candle, de um sinal de candle de reversão mínimo, confirmando essa reversão, apesar que agora já fechou acima do suporte. Provavelmente o mercado, após um tempo, ele pode ganhar uma perna de alta aí e começar a formar pivôs de alta. Se o mercado começar a formar pivôs de alta aí, que a gente vai estar ensinando também, aí é só esperar os momentos certos aí e pensar sempre em comprar, né? Sempre a favor da tendência. Show de bola, irmão. Show de bola, show de bola. Gente, então é isso. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês em nossa aula de hoje. Com certeza temos muito a aprender ainda. Eu acredito que vocês estão gostando do negócio, pegando gosto pela coisa aí. E pode ter certeza que vai fazer toda a diferença vocês aprenderem todos esses detalhes. Vocês vão chegar lá na frente, quando terminar o curso, expert no mercado. Vocês vão estar preparados para começar com o pé direito. Ok? Então eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Preste atenção em tudo que a gente está ensinando. Se vocês quiserem assistir as aulas de uma vez, pode assistir. Mas é interessante vocês aprender uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, um pouquinho depois, para a sua cabeça ir assimilando e você ir treinando aquilo que você aprendeu naquele dia, que é isso que vai fazer você ter resultado. Você não vai saber tudo do dia para a noite, tá? Então preste atenção nessas dicas que nós estamos dando para vocês e com certeza isso vai fazer toda a diferença lá no final, ok? Então é isso. Muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Eu sou o Anderson Pinheiro. Eu sou o Thiago Oliveira. Com certeza você merece mais!